Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente agora no nosso primeiro episódio do Mais QV Cast, não é isso, Daniel? Exatamente, Vinícius. Que prazer estar com você aqui, meu amigo. Um prazer é meu Bora caro. fazer esse trabalho aí que a gente tem sonhado há muito tempo, né? Com certeza, é um prazer enorme estar aqui com você, inclusive para me apresentar um pouco, sou Vinícius Alves, sou advogado, empresário, também tenho um pouco de conhecimento na área de comunicação e também de desenvolvimento pessoal, e fico muito feliz de estar presente com você aqui nessa mesa para conversar um pouco sobre liderança. Legal. E quem é tu? O prazer é todo meu, Vinícius, estar com você aqui nessa mesa. Sou Daniel Pereira, mais de 15 anos trabalhando com liderança de pessoas, empresário. Temos uma empresa no ramo de jateamento e pintura. E o nosso foco é desenvolvimento de pessoas. Por isso que nós temos esse movimento chamado liderança, Líderes Mais QV, que é um movimento com o objetivo de desenvolver pessoas e treinar líderes de uma forma simples, de uma forma prática, mas embasados em valores e princípios cristãos. Boa. É dessa forma que a gente trabalha e é dessa forma que a gente quer contribuir com a transformação deste mundo. Que legal. E o que significa a sigla Mais QV, para o pessoal saber? Líderes mais que V significa líderes mais que vencedores. Boa. Essa é a tradução de mais que V. Que legal. E eu tenho acompanhado, inclusive, o desenvolvimento um pouco da escola, já faz quase 4, 5 anos que a gente já Começamos é em amigo. 2023 a escola de líderes. Que né? legal. Já vai 2023. 3 anos já de aniversário. 3 anos de trabalho aí. E agora desenvolvendo aqui esse lado aí do podcast para as pessoas que querem se desenvolver como líderes, querem aprender as coisas como você disse, né, valores cristãos. Exatamente. E é muito interessante notar que hoje, né, as pessoas às vezes elas têm a tendência de tentar implementar a liderança no aspecto só teórico, Exatamente. mas esquecem que, na verdade, o papel, ele ensina, ele educa, mas o que é mais importante é você ser exemplar e aplicar aquilo na prática, no cotidiano, seja para liderar outras pessoas na comunidade, na igreja, na família, na empresa, porque, de fato, a gente precisa se posicionar como indivíduos e como líderes, né? E olha que legal, a gente colocou como tema desse primeiro podcast construção da essência de um líder. Porque a gente entende que liderança realmente não se aprende só com teoria. Sim. Liderança, muitas vezes, ela é forjada na nossa jornada neste mundo, né? Nos momentos difíceis, nas dificuldades que a gente passa. Muitas vezes a gente é forjado a tomar posicionamento de líder e aí a gente vai entendendo que a liderança realmente é algo que transforma a nossa história, que transforma a nossa vida. E sem liderança a gente é muito limitado, né? E com a liderança a gente tem mais possibilidades. Então, vamos embora fazer esse podcast com esse tema, né? A construção da essência de um líder, baseado um pouco aí na minha história, baseado um pouco tudo que eu já vivi aí nesses 47 anos que nós estamos respirando aqui neste mundo. Boa, e até obrigado por essa introdução, e é o que eu acredito que as pessoas que estão assistindo a gente agora é interessante conhecer, né? Quem é o Daniel? Por que ele está falando de liderança? Qual que é a base de vida que ele tem para a gente acompanhar, para de fato ter uma aplicação prática, né? Se você puder começar aí do começo da vida. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da minha história e aí a gente vai conectando um pouquinho aí com alguns ensinamentos sobre liderança baseado na minha história. Bom, eu nasci em 1978, numa cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Itaporanga. Eita, Sorocaba tem bastante itaporanguense. Exatamente. Vim de uma família muito simples. Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe nunca foi numa escola. Minha mãe aprendeu malemar, escrever o nome dela. Quando eu nasci, eles moravam numa fazenda chamada Santa Rita. E ali a vida era muito simples, muito tranquila, uma vida onde se quisesse beber água tinha que buscar no poço, se quisesse tomar banho tinha que descer no rio, se quisesse comer tinha que plantar. E é interessante que às vezes a gente tem esses luxos hoje em dia que a gente não dá valor. Não dá valor, né? Então foi assim que iniciou a minha vida, né? E ali a família foi crescendo, veio um, veio dois, veio meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos, né? Um irmão e 3 irmãs. E a gente nasceu nesse contexto, depois a gente mudou para uma cidade próxima, uma cidade pequena. O meu pai, ele começou a empreender nessa cidade, ele montou ali uma plantação de hortaliça. Você tinha mais ou menos quantos anos?
5, 6... Não, nessa época eu tinha 7 anos já. 7 anos eu lembro porque eu estava começando o ano letivo, né? A escola, o primeiro ano de escola ali. Eu lembro, tenho essa memória de indo para a escola, esses momentos, primeiros momentos nossos na escola, né? E meu pai, ele foi empreender nessa cidade, ele montou ali essa horta, sempre mexendo com agricultura, era o que meu pai tinha de essência, né, da agricultura. Sim. Mas meu pai, assim, acho que ele não tinha muita sorte. Por que ele tinha muita vontade, eu via muito essa determinação do meu pai, e eu tenho essa lembrança do meu pai, muita determinação, um cara muito trabalhador. Mas meu pai não tinha muita sorte, Vinícius. Eu via que muito assim, a nossa vida mudava assim muito rápido. Nós estávamos ali na fazenda, depois nós fomos para um outro lugar, depois nós viemos para este lugar. Então assim, eu tenho muita clara a memória de muitas mudanças em curto períodos de tempo. E nesse empreendimento, que meu pai estava ali nessa cidade, estava indo bem, tal, crescendo. Eu lembro que eu e meu irmão a gente trabalhava plantando ali alface, plantando, né, as hortaliças, mas de repente veio uma dessas tempestades, né, literalmente veio uma tempestade que vem nas nossas vidas, e essa tempestade acabou com a plantação, com as expectativas da nossa família naquele lugar, destruiu tudo. Foi uma tempestade de granizo, uma tempestade dessas que destrói tudo, e aquilo ali acho que gerou uma frustração muito grande no meu pai. E então meu pai, ele teve que tomar uma decisão muito difícil. Tinha alguns contatos aqui em Sorocaba, um dos irmãos dele morava aqui em Sorocaba. E aí meu pai, né, motivado por alguma coisa que a gente não sabe, a gente era criança, sim, tomou essa decisão difícil de vir para Sorocaba. E para sua mãe, para vocês, eu não sei se você vai conseguir lembrar isso, né? Mas foi acordada essa mudança? Seu pai chegou um dia e falou, olha, estamos mudando e juntem suas coisas, vamos embora. Como que foi esse processo? Que você se lembra do seu sentimento a respeito dessa data? Olha, Vinícius, eu não consigo trazer essa lembrança para você. Eu lembro do que aconteceu. Eu lembro que teve essa mudança e eu lembro a gente saindo da cidade, vindo para Sorocaba. Essa parte eu lembro, mas com detalhes assim eu não lembro. Eu queria, né, dar uma pausinha aqui para a gente já trazer um ensinamento muito importante sobre liderança, já nesse primeiro período que aconteceu aí, antes dessa mudança que a gente teve para a cidade de Sorocaba. E eu falei sobre decisões difíceis, né? E uma das qualidades que é indispensável para um líder é coragem. Um líder precisa ser corajoso, mas não é a coragem de enfrentar um leão, a coragem de enfrentar um urso, ou talvez de enfrentar um gigante, como foi na vida de Davi, sim, ou a coragem de enfrentar alguém na rua, numa briga. Essa coragem que o líder precisa ter é a coragem de tomar decisões difíceis. E é interessante que você trazendo isso, né, a capacidade de ter a visão, você não foi a pessoa que fez o processo de tomada de decisão, não, mas desde criança dá para notar que você esteve nessa circunstância em que alguém precisou sim, fazer esse processo, e você aí, 30 e poucos, quase 40 anos depois, sim, consegue lembrar e traduzir o que aconteceu para um princípio que pode ser aplicado em diferentes momentos, né? Porque naquele momento, quem era o líder? O seu pai? Da nossa família, era meu pai. Sim. Então, a nossa liderança ela é construída com referência de outros líderes, né? Então, o meu pai é a minha primeira referência de líder. Ele era o líder da nossa casa, o líder da nossa família. E ele teve que tomar uma decisão difícil. Poderia dar certo, como poderia dar errado. Ele tinha 5 filhos. Não tinha certeza nenhuma que ia dar certo aqui em Sorocaba. E é o que acontece na vida nossa como líderes. Muitos líderes falham por não tomar decisões. Eu trabalho com liderança na minha empresa e uma das maiores dificuldades que eu vejo nos meus liderados é a coragem de tomar decisão difícil. Se eles tiverem uma oportunidade de perguntar para você,
o que você acha, o que você faria. Receber uma validação, né? Eles preferem fazer isso do que tomar uma decisão. E aí tem a procrastinação da decisão, que às vezes faz com que o problema se torne ainda maior. Sim. Então, por isso que é a importância, né, de ter a coragem de tomar a decisão na hora certa. E é interessante notar que esse processo de tomada de decisão não carrega consigo uma garantia. Não, Você não tem certeza se o seu pai, vindo para Sorocaba, se ia dar certo, se ele precisaria ir para outro lugar, depois voltar para os familiares, etc. E exatamente acontece isso. Eu até fazer um convite para quem está aí assistindo a gente, para interagir. Coloca pra gente aqui nos comentários, ou pode mandar aqui também, quais foram decisões difíceis que você precisou tomar na sua vida. Não necessariamente apenas na questão de liderança, mas na sua vida como um todo, porque isso, né, às vezes passa batido, a gente não consegue enxergar, que é um princípio da liderança, uma base, uma premissa para que a gente consiga nos desenvolver como líderes e como indivíduos. Que legal, para a gente fechar esse assunto aqui, o John Maxwell ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala que o nosso sucesso se expande na proporção da nossa coragem. O nosso sucesso se expande na proporção da nossa coragem. Então, o sucesso que eu tenho, ele está correlacionado ao tamanho da coragem que eu tenho. Então, olha a importância da coragem na vida de um líder. E isso, né, me faz lembrar também, Daniel, como a gente muitas vezes carrega, até pode ser um tema para outro dia, né? outro podcast, o quanto a gente como líder, quando precisa fazer esse processo de tomada de decisão, acaba se isentando ou com receio do julgamento alheio, né? Exatamente. Se eu tomar essa decisão que talvez seja difícil e que não seja concordante de todas as pessoas, como que essas pessoas lideradas vão me ver? Sim. Como que eu vou encarar esse processo de julgamento dentro do meu cotidiano? E aí é o ponto, né? Quando você entende quem você é, a sua essência, que é o tema principal do que a gente está conversando, o processo de tomada de decisão, mesmo que ela seja difícil, ela acontece, você toma essa coragem para que ela seja expandida. Caramba, que legal. E aí, até para o pessoal saber, né? Chegou em Sorocaba, o que aconteceu? Vamos lá. Então, aí meu pai tomou essa decisão difícil de vir para Sorocaba. E eu lembro claramente, né? Isso eu lembro. A gente vindo para Sorocaba, dentro de uma perua Kombi. Meu pai tinha uma perua Kombi. Que cor que era a Kombi? Azul calcinha. É uma clássica. Aquela que tinha bastante jogo, né? Que você vinha assim. Então eu lembro muito meu pai, a minha mãe sentado na frente da perua Kombi, eu e meus irmãos sentados ali no aquela banco traseiro. Tinha os bancos no meio? Não, do banco dela fechada. Que legal. E tudo que nós tínhamos estava ali dentro daquela Kombi. Quando vocês saíram da outra cidade. Da cidade pequena e viemos para Sorocaba. E eu lembro chegando em Sorocaba. 5 crianças, seu pai, sua mãe e as coisas, couberam tudo. E as coisas que estavam ali, né? Caramba. Eu lembro nós chegando em Sorocaba, aquele monte de luz, aquilo como é que faz? Instigava a gente, né? Eu lembro, tem essas imagens de criança. E aí viemos para Sorocaba, e meu pai veio também para Sorocaba para startar um negócio que estava assim, nascendo naquela época, era uma grande oportunidade que estava nascendo aqui na cidade de Sorocaba, que era ter o negócio que ele tinha na cidade pequena, aqui dentro de Sorocaba. Sorocaba, numa cidade grande. E a gente foi morar numa chácara com esse objetivo de também fazer uma plantação de hortaliça para poder vender aqui na cidade de Sorocaba. Então ele já era empreendedor, meu pai sempre foi um empreendedor. Meu pai, ele nunca, a maioria do tempo que eu conheço, que eu lembro do meu pai, ele trabalhava por conta. Caramba, cara, então, eu acho que isso também tem a minha veia empreendedora, né? Porque eu aprendi isso com meu pai. Que legal. Mas ele veio aí, né? Eu não lembro também o porquê que não deu certo, não sei esses detalhes, mas alguma coisa deu errada. Deixa eu entender, só para vocês, o seu pai arrendou uma terra? Arrendou uma chácara, né? E vocês moravam no mesmo lugar? Exatamente, eu morava no mesmo lugar onde fazia ali as plantações. Continuou indo para a escola, parou? Continuou, nunca parei de estudar, Vinícius. Legal. Sempre, né? Apesar de ter repetido a segunda série. E eu repeti justamente nessa transição. Eu acho que essa transição, eu acho que prejudicou um pouco os meus estudos. Eu reprovei a segunda série. E aí eu não sei o que aconteceu, alguma coisa aconteceu que não deu certo e dali em diante a nossa vida começou a ficar mais difícil. Porque você viver numa cidade pequena com 20 mil habitantes, com 5 crianças, onde você planta, onde você tem todos os recursos ali, onde é uma vida mais simples, é mais tranquilo. Agora você viver em Sorocaba, uma cidade que já era grande naquela época, com 5 crianças, aí o desafio era maior. O custo acaba subindo. E aí as coisas não deram certo para o meu pai, e as coisas começaram a ficar muito difícil.
E aí eu lembro que a gente começou a parecer cigano. Começamos a morar em vários lugares, moramos numa casa de uma tia minha, depois a gente foi morar em áreas verdes, em barracos construídos de madeira. Caramba. E eu lembro que a gente ia para um lugar, aquele lugar não dava certo, achava o dono da terra, e de alguma forma ia para um outro lugar. Até que meu pai comprou uma casa de madeira, né, num terreno de área verde também, só que esse terreno era bem na beira de um córrego, lá no final de uma rua, no bairro de Sorocaba. Sim. E ali a gente passou momentos difíceis, porque quando era época de chuva, a enchente fazia com que o córrego transbordasse e a água entrasse dentro de casa. E muitas vezes eu acordei de noite com a água quase ali na altura da nossa cama. Teve épocas de nós ficarmos uma semana morando na casa, ficando na casa de alguém, porque a nossa casa estava totalmente inundada, pegava aquele período de chuva de janeiro, de uma semana de chuva, você não podia voltar para casa. Então ali foi um momento assim, realmente de muito sofrimento, tanto para mim quanto para minha família. E nessa época também, 1990, 89, eu não lembro bem a data, eu também tive um problema de saúde muito grave. Eu tive meningite. Você estava com quantos anos? 9, 10 anos ali, mais ou menos 10, 11 anos, nessa época mais ou menos. Nossa, arriscado, hein? Meningite, é perigoso. Eu tive uma meningite. Não era vacinado? Nem sei se tinha vacina. Acho que não teria tomado uma vacina na vida. Caramba. E aí eu contraí meningite e fui internado, e o médico falou para minha mãe, falou, se ele não morrer, provavelmente vai ficar com sequelas. Caramba. Eu não morri. Está aqui eu hoje. Ficado com sequelas, né? Uma pessoa normal, acho que eu não sou, né? Então eu devo ter ficado com sequelas. Para quem conhece o Daniel um pouco mais a fundo, consegue entender que tipo de. Então só fiquei com sequelas, mas eu tenho esse livramento que Deus me deu também. Eu acho que Deus tinha já um plano, um projeto na minha vida. Um milagre, hein? Um milagre. E tive esse livramento aí, consegui escapar bem disso aí. E foi um momento difícil. E aí, para ajudar, né, para poder, né, ter uma frase que nada que tá ruim não possa piorar. E aí meu pai se separou da minha mãe, cara, nessa época. Meu pai se separou da minha mãe, mas meu pai foi assim, ele foi embora, acho que não aguentou a pressão. 5 crianças. Né? Foi embora e largou minha mãe com 5 filhos. E se eu não me engano, a gente estava conversando uma vez, e é engraçado que a gente está conversando aqui, né, às vezes a gente tem diálogos no almoço, a gente conversa, etc. Você comentou que uma das suas irmãs nasceu essa época em Sorocaba. Isso, nasceu em Sorocaba. Então era quase que uma... Era de colo. Caramba, e sua mãe tendo que cuidar das 5 crianças. E aí a minha mãe não tinha estudo, teve que enfrentar essa realidade de trabalhar, foi trabalhar de faxineira numa fábrica, e nós ficávamos em casa. Eu era o mais velho, primogênito da minha casa. Responsabilidade. Hein? E nessa época, aí começou a ser forjado justamente a responsabilidade. Porque quando eu vi essa situação, nós morando ali num barraco de madeira, um lugar onde próxima chuva ia inundar, não tinha mais o líder da casa, que era o meu pai, a minha mãe teve que trabalhar, e ali eu vi a necessidade de assumir essa responsabilidade, que era do meu pai, de ser o líder da minha casa, ser o líder da minha família, de assumir essa responsabilidade de ajudar a minha mãe, de alguma forma, a ter sustento, a ajudar a criar as minhas irmãs. E aí a gente começou a trabalhar, porque eu sempre trabalhei, desde os 8 anos, desde os 7 anos, sempre trabalhei com meu pai, então, assim, trabalho para nós nunca foi algo difícil, nós sempre fomos acostumados a trabalhar. E aí eu e meu irmão, a catar recicláveis na rua. Nós saímos com carrinho, catava papelão, catava lata, catava plástico, montuava no quintal de casa, depois o pessoal do ferro velho ia lá, comprava aquele material, e isso acabava gerando uma renda para nós, que a gente revertia isso em comida. Foi ali que a gente começou a sobreviver e começou a se adaptar a essa nova circunstância. Até pensando nessa visão, né, trazendo para um contexto que a gente tem de princípios cristãos, né? Sim. Você citou Davi agora de pouco, né? Sim. Davi é meu ídolo na Bíblia. Tem motivos, né? Tem. Ele era um excelente líder. E aí é o ponto, né? Ele não escolheu, ele não se candidatou para ser líder lá, nem para matar o Golias sozinho.
teve lá o processo em que o profeta foi ungir e falar, cadê o próximo rei, etc. E não foi necessariamente uma escolha, foi porque as circunstâncias da vida dele levaram ele nesse ponto. É muito Exatamente. semelhante ao que você teve que passar, não, É. não foi porque você quis ser e assumir meio que um papel Sim. paterno, familiar, ou do patriarca da família, mas que as circunstâncias exigiam. E é interessante, né? Quais coisas dentro da minha vida talvez Deus está me conduzindo, que às vezes eu estou me esquivando de ter que assumir Sim. como posicionamento, seja na empresa, seja em outros lugares. Exatamente. E aí, pra você ver, é como se fosse um chamado. Eu sentia isso. Eu sentia Com isso. 10, 11 anos. 10, 11 anos. Eu sentia essa responsabilidade. Aí eu fui trabalhar com um primo meu, trabalhei na oficina de funilaria com meu primo. Não sei se tem ligação com o service hoje. Nós trabalhamos com jateamento e pintura. Então ali eu aprendi os primeiros princípios de pintura, de preparação de peça. E para quem não sabe, o Daniel ele tem uma empresa de fato de pintura e jateamento, pintura, né? Tem várias peças que são bem grandes que vocês fazem todo o processo. Tem mais de 40 funcionários. Quantos funcionários você já chegou a ter na All-Service? Nós já tivemos 42 funcionários na All-Services e tivemos também uma outra empresa chamada Davetec, também com 22 colaboradores. Então a gente já liderou aí 64 pessoas em algum momento, né? E não é só uma empresa de jateamento de pintura, né, pessoal? É a melhor empresa de jateamento de pintura de Sorocaba e região, né? É top, top mesmo. E não sou eu que estou falando, até porque eu não sou especialista na área de pintura e jateamento, mas por ter ido já frequentar, depois a gente até vai poder falar um pouquinho sobre a parte da escola, mas dentro da sua empresa, você ano passado teve um negócio da ISO 9001, se eu não me engano, sim. Não sei se todo mundo sabe, que é um selo de qualidade pela organização. É um diferencial, né? É um diferencial nosso de ter o selo da ISO 9001 numa empresa de jateamento e pintura. E pensar que talvez tudo isso começou na funilaria. E aí eu fui trabalhar com meu primo, fiquei trabalhando 1 ano com meu primo. E aí, nessa época também, a minha mãe ela ganhou uma casa do governo municipal de Sorocaba, lá na Vila Sabiá. Só que era uma casa precária, era só um cômodo e um banheiro feito de blocos. Caramba. E aí não cabia todos nós, né, 2 homens e 4 mulheres, minha mãe mais minhas 3 irmãs, não cabia nessa casa. Sim. E aí a minha mãe tomou uma decisão, conversou com o meu tio, irmão do meu pai, que também tinha esse ramo de hortaliças aqui em Sorocaba. E aí meu tio decidiu que a gente podia, eu e meu irmão, a gente, né, poderia ficar morando com ele. E aí a minha mãe foi morar com as minhas irmãs nessa casa que eles ganharam. E eu fiquei, nessa época, morando ali com o meu tio. E ali foi uma época também acho que de muito aprendizado, né? Você e seu irmão tem quanto tempo de diferença? 2 anos? 2 anos. 2 anos de diferença. E antes de eu contar um pouco essa história do meu tio, que eu acho que é uma fase interessante da minha vida, onde foi forjado várias habilidades, várias essências ali da minha personalidade, para a gente fechar, né, esse momento aí que a gente falou sobre a responsabilidade, e eu queria falar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade, né? E quero fazer uma pergunta para você, Vinícius. Vamos lá. Assim que vai ser bom. Né? Tem líder irresponsável? Oh, essa resposta é fácil. Tem muito líder. Né? Tem muito. Que talvez por diferentes circunstâncias, não vou dizer que é uma coisa só, acaba recebendo uma responsabilidade e deixa de fazer, ou não toma as decisões difíceis que a gente comentou que precisa ser feita e eles acabam sendo irresponsáveis. Então, eu vejo assim na liderança, né, a responsabilidade. Uhum. Eu acho que o que me faz alcançar o sucesso que eu tenho, a conquistar o que eu já conquistei, tem muito a ver com a responsabilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Então, e foi forjado nessa época. Porque quando eu fui trabalhar com meu tio, também eu fui uma pessoa de muita responsabilidade. Cheguei a ser o braço direito do meu tio. Quando eu entrei trabalhar no meu primeiro emprego registrado, eu era uma pessoa de muita responsabilidade e aquilo fez com que eu fosse destaque naquela empresa. Quando eu entrei trabalhar na outra empresa, onde eu fui formado como líder, eu era o braço direito do meu ex-patrão, porque eu tinha muita responsabilidade. Essa responsabilidade fazia eu enxergar as coisas como senso de dono, né? De tão alta que era a minha responsabilidade. Então, olha a importância da responsabilidade na construção da essência de um líder. O líder ele precisa ser responsável
O líder, ele precisa, e eu acho que não é nem a questão da responsabilidade, é da alta responsabilidade. É um fator A importantíssimo. alta responsabilidade, ninguém precisa dizer para você o que você precisa fazer. Você precisa fazer e pronto. Você tem que vencer a procrastinação, você tem que vencer a preguiça, você tem que vencer os seus medos e fazer. Então, olha a importância da responsabilidade na construção da essência de um líder. Faz todo sentido, Daniel. Obrigado por compartilhar isso. E aí, até um convite também para refletir. Vários insights aqui dessa nossa conversa, Legal. bem legal. E aí fica o questionamento, né? Será que a sua vida como líder está muito tranquila? Se ela está muito tranquila, talvez você precisa buscar novos desafios, novas responsabilidades, exatamente pela vontade, pela pretensão de crescimento, de etc. Parabéns, viu? E só para a gente fechar aqui sobre responsabilidade, olha que interessante que o John Maxwell fala sobre responsabilidade. Ele diz que hoje as pessoas concentram-se mais nos seus direitos do que nas suas responsabilidades. Faz sentido com o que a gente está vivendo hoje? Muita gente reclamando dos seus direitos, mas fazendo pouca aquilo que é realmente suas responsabilidades. Eu me lembro de uma disciplina dentro da faculdade de Direito, era Introdução do Estudo do Direito. Meu professor falou sobre isso, que a gente falava sobre da onde a origem veio do direito, etc. E ele falava exatamente sobre isso. Eu acredito que essa faculdade não deveria ser chamada Faculdade de Direito, porque geralmente vem apenas os ônus, os bônus, e as pessoas esquecem dos ônus. Ela deveria se chamar Faculdade de Direitos e Deveres. Olha que legal. Por causa dessa pretensão, porque sempre que a gente tem uma responsabilidade, outra pessoa tem uma obrigação para cumprir aquilo e vice-versa. A gente, como líder, né, os nossos liderados muito provavelmente esperam que nós sejamos corretos, que a nossa palavra seja cumprida quando a gente disse sim, ou do que a gente disse não, dentro do contexto todo educacional. E essa início de pré-adolescência, como que foi para você aí essa fase agora, saindo da casa dos seus pais, da sua mãe, e tendo que morar com seu tio, como que foi isso? Legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, que aqui tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? Eu vivi também momentos bons e aprendi muito. Foi uma época que eu acho que ali a minha essência realmente ela foi forjada, ela foi construída. Eu acho que o meu tio já é falecido, mas o meu tio ele teve muito papel nessa história, e foi um homem que marcou muito a minha vida. E eu fui morar com meu tio, eu e meu irmão. Dentro da casa do meu tio não tinha lugar para a gente morar, e provisoriamente nós fomos dormir num quarto onde guardava o adubo, o veneno, os insumos que eram utilizados na hortaliça. Nós fomos dormir ali, era um cheiro maravilhoso para dormir, nós já saía com o saco de adubo nas costas. Daria direito à aposentadoria especial logo. Não, salubridade até hoje não recebemos. Né? Acho que não vai receber. Não vai receber, mas foi assim que a gente iniciou. E tinha que ser grato porque tinha um lugar, em teoria, um teto para ficar. E nós fomos trabalhar praticamente a troco de comida, né? Então a nossa gratidão pelo nosso tio era só de ter um lugar para dormir, um lugar para comer, e ter ali alguém cuidando de nós. Então isso para nós ali já era um grande ganho. O que a gente ganhasse de dinheiro naquele local ali seria lucro, vamos dizer assim, né? E ali começou a nossa história. Eu e meu irmão fomos ali, começamos a trabalhar com meu tio. Meu tio era um cara muito rígido, disciplina era a palavra que definia ele, né? Disciplina. E todos os dias, 5h30 da manhã, ele estava lá na porta, batendo para a gente acordar. Não tinha choro, estava chovendo, frio. Porque vocês levantavam e aí vocês iam para a escola ou trabalhavam? Não, trabalhávamos. Nós estudávamos à noite. Nessa época já estava na quinta, sexta série, estudávamos à noite. E nós acordávamos 5h30 da manhã, fazia sol, fazia chuva, vestia a roupa, calçava aquela bota de borracha, ia cortar alface, ia cortar couve, ia cortar ali as hortaliças para poder entregar no supermercado, entregar no Ceasa. Então nós tínhamos ali um momento de manhã de intensidade para poder preparar todo esse material para que era vendido. E depois nós íamos fazer as plantações, ia arrancar mato, ia fazer ali todo o cuidado que tinha nessas hortaliças. Então nessa época, Vinícius, foi uma época assim de muito trabalho, cara, muito trabalho mesmo. Nós aproveitávamos, nós tínhamos 2 horas de almoço.
E as 2 horas de almoço, nós jogava bola na rua, gol de cabeça. Então, nós tínhamos ali um momento de lazer ali que a gente aproveitava o horário de almoço, né? Íamos para a escola, estudávamos, nunca paramos de estudar. E foi um momento assim de bastante dificuldade. Foi um momento que a gente aprendeu também a lidar com o dinheiro, porque a gente começou a receber um salário, por mais que era pouco, mas era um salário. E aí vem a responsabilidade. Já tinha sido construída a responsabilidade. E eu e meu irmão, nós pegávamos parte desse dinheiro e nós levávamos para nossa mãe, para ajudar a cuidar das nossas irmãs. E parte desse dinheiro a gente ficava e comprava as nossas coisas. Foi ali que eu comprei minha primeira bicicleta, né, uma Caloi 6 marchas. Minha Caloi. Legal, legal. Vermelha? Não, era verde limão. Que legal, olha. Ali que a gente comprou as nossas primeiras roupas. Vocês ficaram quanto tempo morando com o seu tio? Fiquei 6 anos, 6, 7 anos morando com o meu tio. 12, 11 até uns 18. Foi bastante tempo. E nessa época, assim, eu já tinha, né, uma visão clara. Do quê? A visão, né? Eu acho que a visão na vida de um líder é também indispensável. Você ter clareza de um objetivo, você ter clareza aonde você quer chegar. E o meu sonho naquela época era muito simples. O meu objetivo naquela época era muito simples. Era completar 18 anos, tirar minha documentação, arrumar um serviço registrado e começar a ter um salário e voltar a morar com a minha mãe e começar a conquistar a minha vida, começar a construir as minhas coisas, né? Sim. Meu maior sonho era ter um quarto. Você ficou no quarto dos adubos por quanto tempo? Ficou uns 3, 4 meses morando ali. Depois deu pra... Depois fomos pra um quartinho melhor, pra uma suíte melhor, né? Que legal. Mas tinha muito pernilongo, tinha rato. Era um lugar muito hostil. E meu sonho era ter um quarto limpo, um quarto agradável, um quarto arrumado. Esse era o meu sonho naquela época. Engraçado que hoje a gente dorme numa cama tão quentinha e às vezes não dá valor para essas coisas. Por isso que eu dou valor em qualquer coisa que eu tenho hoje. E ficamos ali, né, 6, 7 anos com esse objetivo já de completar 18 anos e voltar a morar com a minha mãe. E foi assim que aconteceu. Completei 18 anos e aí cheguei no meu tio e falei, tio, é hora de ir embora, é hora de voltar com a minha mãe. Ele não queria. Mas com certeza. Ele já deixava também o negócio dele ali, às vezes, na minha mão. Então, ele saía e deixava eu cuidando. Então, ali eu já comecei a desenvolver essa questão da liderança, de cuidar das pessoas. Ele tinha funcionários também? Tinha uns 3, 4 meninos que trabalhavam ali também. E você era o coordenador deles ali, o gerente. Era o líder, o gerente operacional. Caramba. Então, isso já foi desenvolvido. Desenvolvi empreendedorismo. Às vezes eu pedia lá um pedacinho de terra para plantar para mim mesmo. Caramba. Então, já tinha essa mentalidade, né? E aí é um tabu que geralmente as pessoas carregam. Daniel, você nasceu como líder ou você aprendeu e se desenvolveu como líder? Não, eu me desenvolvi como líder. Eu não nasci como líder. Eu acho que eu não nasci nem com... Eu acho que nem com o dom da liderança, vamos dizer assim, se tem um dom, né? Mas eu acho que eu fui... A vida foi me levando, foi me forjando a liderar por sobrevivência. Caramba. Liderar por sobrevivência. E aí fui aprendendo, né? Qualquer pessoa que se empenhar e se colocar em determinadas circunstâncias tem essa capacidade de aprender. Lógico que tem pessoas que nascem com uma predisposição mais avançada, né? Uma pessoa que tem mais facilidade de aprender. Sim. Mais naturalidade. Mas eu acho que a liderança é uma habilidade. São habilidades. E até acho que dependendo das determinadas circunstâncias, sim, que desenvolvem cada um dos tipos de liderança, que também pode ser o tema de um outro podcast. Exatamente. E foi isso. E o que eu aprendi nessa época aí, o que eu tenho de lição nessa época, Vinícius, é muito claro o que foi construído nessa época, é a questão da disciplina. A disciplina. E hoje eu entendo que também é muito difícil você ter sucesso na vida se você não tiver disciplina. O que é disciplina? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não goste, constantemente. É assim que a gente vai alcançar o sucesso. É fazendo todos os dias alguma coisa, você vai construindo algo grande, fazendo todos os dias alguma coisa. Isso é o poder da disciplina. E hoje eu uso a disciplina para tudo. Eu uso a disciplina para estudar, eu uso a disciplina dentro da minha empresa, dentro dos processos da minha empresa. Um dos valores da minha empresa é disciplina. Então eu ensino para as pessoas a importância da disciplina como
uma qualidade como uma habilidade indispensável na vida de um líder. Então, a pessoa que quer ser líder, ela precisa trabalhar a questão da disciplina. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade de fazê-lo. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha vontade. Você vai lá, de... seja acordar às 5h30 para mexer na terra, Sim, seja para ir na sim. academia, seja para ler uma leitura. Sim. O que difere uma pessoa de sucesso para uma pessoa que é fracassada é o que ele faz, é o que a pessoa de sucesso faz. Mas não quer dizer que ela goste. Tem uma frase, né, que geralmente é bem colocada, né? Sim. As crianças geralmente fazem só o que gostam. Exatamente. E o adulto faz, de fato, o que precisa ser feito. E isso da disciplina me remete também ao livro do Hábitos Atômicos, que a gente entende que determinadas circunstâncias e organizações do seu cotidiano, do seu dia, fazem com que você crie um encadeamento de hábitos para que isso manifeste o que você é. A gente está falando da essência do líder e esses fatores externos que você está compartilhando, ó, seja disciplina, seja responsabilidade, seja processo de tomada de decisão, mostra quem o Daniel estava se tornando, quem ele era e a visão de quem ele de fato queria ser, que é do que você está carregando e compartilhando com a gente, né? O líder manifesta a essência, manifesta quem ele acredita ser. Exatamente. E a partir desse ser, ele vai e faz o que é compatível com essa essência. E olha que interessante, a disciplina ela nos ensina algo interessante sobre liderança. Você liderar a si mesmo. Esse é um ponto delicado, viu? Porque disciplina é fazer o que você não gosta, certo? Uhum. E nem todo mundo está disposto a fazer o que não gosta. Sim. Para você fazer o que você não gosta, mas que seja necessário, que tem que ser feito, você tem que liderar a si mesmo. Então, por exemplo, as pessoas não gostam de ler. O brasileiro não tem hábito de ler. Muitas pessoas não gostam de ler. Mas para o seu desenvolvimento é necessário ler. E aí eu tenho que usar a disciplina, eu tenho que liderar eu mesmo, eu tenho que convencer eu mesmo que eu tenho que, naquele horário, acordar naquele horário, pegar um livro, ler e estudar para que eu possa me desenvolver. Então, a disciplina é você liderar a si mesmo. Excelente. E você, peço até a palavra para isso, tinha todas as desculpas para ter dado errado. Ah, não, isso é fato, né? Tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. E mesmo assim, tava lá trabalhando 2 períodos como criança e adolescência. Hoje em dia, o pessoal ia levantar o ponto a respeito de trabalho infantil, etc. Mas isso não tem nada a ver, porque mostra que forjou você, né? Que ajudou você a ser essa pessoa que se tornou hoje e não dava desculpas, porque tava lá fazendo e ainda estudava de noite. Estudava de noite. Então, caramba. E outro ponto importante, antes da gente seguir aqui, é falar sobre a visão. Sim. Que a visão, para o líder, é essencial para ele poder liderar. Né? Porque a visão é você enxergar antes aquilo que ninguém enxerga. A visão é você ter clareza de onde você quer chegar. E tem muitos líderes que não têm visão, eles têm a visão muito... Eles enxergam, mas não têm visão. Né? E eu tinha essa visão clara já o que eu queria ser, o que eu queria ter, né? Por mais que seja uma visão ali simples, mas eu tinha essa visão clara. E justamente quando eu completei 18 anos, como eu já tinha essa visão clara, eu tomei a atitude, eu tomei a decisão igual ao meu pai, uma decisão difícil de sair do conforto, sair da zona de conforto e ir para um lugar desconhecido, porque eu tinha uma visão clara do que eu queria construir, de quem era o Daniel que eu queria construir, e isso fez com que eu tomasse as atitudes, as ações necessárias ali. Então, olha a importância também da questão da visão para um líder. Tem uma coisa que o John Maxwell fala sobre liderança que eu gosto muito. Olha o que ele fala sobre liderança. A visão lidera o líder. Quem lidera o líder? A visão. A visão. Ela desenha o alvo. Ela mostra claramente o alvo. Acende e alimenta a chama no nosso interior. Então, ela nos motiva e impele o líder para frente. Empurra o líder para frente. Olha a importância da visão. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. É aquela frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve.
se eu não me engano, é Lewis Carroll, né, no Alice do País das Maravilhas, que fala sobre isso. Inclusive, se dentro dessa conversa aqui que a gente está tendo agora, você está se identificando e também está identificando alguma pessoa que te inspirou, seja com responsabilidade, seja um pai, seja uma mãe, um líder de uma empresa em que você trabalhou, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Exatamente. Pode ser que ela vai sentir aí o movimento de gratidão e externe para ela a respeito sobre isso, inclusive para você ser grato por ela, pela pessoa que hoje você se tornou e ter essa visão de fato como crescimento e expansão. Maravilha. E você conseguiu sair da casa do seu tio, então, fez 18 anos, o que aconteceu com o Daniel? Aí é um ponto também interessante, construção da essência, e aí entra a espiritualidade, né? Aí entra a espiritualidade, que até esse momento, até os 18 anos, eu vim de uma família cristã, nasci num lar cristão, mas liderado pelo meu pai. Certo. Quando meu pai saiu de casa, a gente também parou de seguir a igreja. A minha mãe continuou, mas eu e o meu irmão, a gente se afastou da igreja, a gente não ia mais na igreja, a gente não tinha mais essa conexão espiritual. E nessa fase que eu fui morar com a minha mãe, aí vem a questão da construção espiritual, que eu tenho certeza que foi uma grande virada de chave na minha vida para que eu pudesse seguir o caminho, seguir a trajetória que me trouxesse os resultados que eu tenho hoje. Só uma pergunta, né? Você saiu então da casa do seu tio, estava trabalhando, como que teve isso? Você foi com a cara e com a coragem? Eu estava trabalhando com meu tio e aí decidi sair. Então tomei essa decisão difícil, falei, tio, eu tô indo embora, tal. Minha mãe estava trabalhando na época. Minha mãe estava trabalhando, minhas irmãs não trabalhavam, eram pequenas ainda. E aí eu fui morar com a minha mãe. Naquele momento eu não ia trabalhar, eu ia começar a distribuir currículo, né? E só para lembrar, em 1998, o serviço não vinha até nós. Nós tínhamos que pegar uma pastinha, colocar os currículos, sair aqui na zona industrial do Éden, entregando o currículo. Não tinha LinkedIn na época. Tinha que ir lá na Santa Clara, visitar todas as agências, fazer as entrevistas. Só que tinha um problema aí, Vinícius. Qual que era? Esse Daniel que você está vendo aqui hoje não era o Daniel dessa época. Por quê? O que tinha? Cara, o Daniel dessa época, ele era um Daniel muito fechado, muito tímido. Reservado, era mesmo? Cara, era um Daniel com a autoestima muito baixa, cara. É mesmo? E eu tenho até vergonha, não é que eu tenho vergonha de falar isso, mas era até vergonhoso, porque às vezes eu vinha lá da Vila Sabiá, andando até o Éden, e eu chegava na portaria das indústrias e tinha vergonha de entregar o currículo. Já tinha andado 40 minutos, uma hora. E às vezes tinha vergonha de entregar o currículo. Tão para baixo que eu era nessa época. Pelo contexto que eu tive de trabalhar só na roça, trabalhar em serviço difícil, pelo contexto que tinha da família da minha mãe também, que eram pessoas que não se relacionavam muito. Então eu era um cara muito para baixo, eu não conseguia conversar olhando no olho das pessoas, não conseguia realmente me comunicar com as pessoas de forma clara, de forma objetiva. E isso era percebido por você? Você sabia que você era tímido? Não, eu não tinha essa consciência. Eu sabia que eu era tímido, mas eu não tinha essa consciência da pessoa que eu era. Eu sabia que eu era diferente, eu sabia que alguma coisa de errado tinha. Não sabia o quê? Não tinha clareza. Era uma meningite ali. Exato, era a sequela da meningite que ficou, né? E aí, cara, dificuldade para arrumar esse primeiro serviço. Dificuldade. Aí para ajudar, né? Como eu sempre falo, nada que tá ruim não possa piorar. Sim. Minha mãe ficou desempregada. Poxa vida. Minha mãe ficou desempregada também nessa época. E aí começou a ficar complicada a situação, porque minhas irmãs não trabalhavam, minha mãe não estava trabalhando. Seu irmão estava com seu tio? Meu irmão trabalhando com meu tio. Acabou o seguro-desemprego da minha mãe. A rescisão que ela recebeu ali, ela comprou algumas coisas. E aí a gente passou um momento difícil ali, acho que quase passamos fome, cara. Foi uma época difícil e eu comecei a vender saco de lixo na rua, comecei a trabalhar de servente de pedreiro final de semana, fazia alguns bicos trabalhando com meu tio por dia para levar dinheiro para casa. Foi uma época também difícil, cara. Eu achei que as coisas iam melhorar e acabaram piorando. E foi nesse contexto, foi nesse momento aí que eu comecei a ter uma conexão com Deus. A minha irmã começou a frequentar uma igreja, não era da igreja dos nossos pais, era uma outra denominação. Sim.
E a minha irmã me convidou para ir para a igreja. Aí um dia eu fui. Não estava trabalhando. Fazendo nada. Falei, vamos para a igreja. Vamos lá. Cheguei ali, um barulhão naquela igreja, um negócio esquisito, cara. Então, fiquei meio acostumado. Fiquei meio assustado, não aceitava aquilo. Mas comecei a fazer amizade com as pessoas, comecei a me interagir ali com a mocidade, e aquilo me fez bem. Sim. Comecei a sentir parte de uma tribo, parte de alguma coisa, aquilo começou a trazer uma autoestima, né, uma forma diferente de pensar, e falei, questão de ambiente, a gente se adapta. Você acreditava em Deus, mas não tinha lá um relacionamento muito perto, muito próximo? Não tinha. Acreditava, tinha o temor a Deus, né? Mas não tinha uma conexão, não tinha um relacionamento com Deus ainda nessa época. E aí comecei a ir para a igreja, fiquei um tempo ali na igreja, e essa época aí demorou mais de ano, foi mais de ano que eu passei por esse momento aí. E aí teve um dia na minha vida, um sábado, eu lembro, era um sábado, e esse sábado foi o que marcou a minha história. Eu estava em casa sozinho, sabadão à tarde, não sei onde estava todo mundo, estava sozinho em casa, deitado no sofá. Cara, e estava chateado, cara, muito chateado com aquela situação, fazendo uma reflexão da minha história, fazendo uma reflexão da minha vida. Fazia tempo que eu não via meu pai, me sentia abandonado, me sentia ali desprezado, inclusive por Deus, cara, desprezado por Deus. E foi justamente essa conversa. Falei, Deus, vem cá, vamos bater um papo aqui, cara. Vamos ter uma conversa séria aqui de homem para Deus. Né? E ali tive uma conversa séria com Deus, entrei em juízo com ele, falei poucas e boas para ele. Falei, olha, puxa vida, né? Estou com 18, 19 anos, mas minha vida até agora só foi de sofrimento. Não tive infância, trabalho desde os 7, 8 anos de idade. Parece que tudo deu errado na nossa vida. Não tive adolescência, não tive contato com a minha família, não tive como crescer dentro de um lar, dentro de uma família. E agora estou aqui com toda essa responsabilidade sobre as minhas costas e olha a situação que eu estou, olha a situação que está a minha casa. Falei, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim ou realmente o Senhor não me ama. Falei dessa forma com Deus. E amém, terminou ali a briga, né? Acho que eu saí perdendo. Que bom que você sabe. Porque Deus não falou nada, né? Deus ficou em silêncio. E numa briga, quando você está brigando com uma pessoa e a pessoa fica em silêncio, significa que aquela pessoa... E eu acho que cada um de nós tem algum momento da vida que a gente faz esses questionamentos, essa satisfação. Até na Bíblia a gente vê muito isso, né? O próprio Jó, a esposa dele, quando estava passando por essa dificuldade, essa tribulação. Legal. E como que foi depois? Então, e aí... Ficou chateado porque ele também não respondeu. Não respondeu, ficou em silêncio. Falei, também, então não vou falar mais nada também, né? E aí eu fui para a igreja naquele sábado, era um sábado, e sábado era culto de jovens na nossa igreja. Terminou o culto normal, e o pessoal tinha uma cultura na igreja de, à noite, ali para umas 11 horas da noite, subir no monte, ali na Vila Sabiá tinha um monte, e aí toda aquela mocidade, aqueles jovens da igreja se reunia e subia no monte para orar. E o caminho que eles subiam passava em frente à minha casa. Aí passaram e me convidaram, Daniel, vamos lá com a gente, vamos orar com a gente. Falei, vamos, vai, não estou fazendo nada mesmo, vamos embora. E aí fui. E aí a gente estava ali no monte, naquele momento ali de oração, né, de espiritualidade. E aí o pessoal começou a orar em dupla, cada um orando um com o outro ali. Eu fiquei sozinho, era tímido. Eu me escondia, qualquer oportunidade que eu tinha, eu estava me escondendo. Até para fazer oração em voz alta. Exatamente, estava me escondendo, bem quietinho no meu canto. Aí eu lembro que veio 2 moças, me abraçou. Eu não estava orando, fiquei ali em silêncio. Elas estavam orando. E aí Deus usou uma dessas pessoas de uma forma assim sobrenatural. E essa pessoa começou a falar comigo, mas não era ela falando, era Deus falando. Porque ele falava na primeira pessoa e ele dizia, olha, hoje você falou assim, você falou isso, você falou isso, você falou isso. Era a resposta, a parte 2 do diálogo. Agora você escuta, agora Daniel. você escuta. E ali ele falou, você falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. E quando eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, é Deus falando, porque eu não falei isso para ninguém. Ninguém sabe disso. Eu sei do seu sofrimento, eu sei de onde você veio, eu sei de onde... Né? E foi falando as coisas que eu já tinha passado. E aquilo, cara, aquilo parecia que tinha alguém com um martelo aqui dentro quebrando tudo. Blá, 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 blá.
foi quebrando a minha timidez, foi quebrando a religiosidade, foi quebrando tudo, foi quebrando tudo, foi quebrando tudo. E as últimas palavras que eu lembro foi Deus falando assim, ó, eu te amo, eu tenho um plano na sua vida, e de hoje em diante a sua vida não será mais a mesma. E ali eu senti algo diferente, eu lembro que comecei a falar coisas que eu nunca tinha falado, e acho que eu fui arrebatado para os céus. E eu lembro que eu acordei daquele momento e eu não sentia o peso do meu corpo. Eu não sentia esse mundo. Era algo assim que difícil de explicar. Um sentimento que não dá para explicar. De leveza, de paz. Quando Jesus ele fala sobre a paz que excede todo entendimento humano, eu acho que é essa paz. Que legal. Cara, é algo que você não se preocupa com nada, você se acha o cara mais lindo do mundo, você acha que você pode todas as coisas. Porque Deus está com você. E é por isso que Davi acho que venceu o gigante, porque ele recebeu essa paz, ele falou, esse gigante aí não é nada. É tranquilo. E eu saí desse monte como se eu estivesse pisando nas nuvens. Então você consegue determinar que esse foi o momento do Daniel 2.0. Exatamente. O novo Daniel. Ali foi formatado o meu HD. Você lembra do sentimento que você teve quando você beijou a primeira menina, não? Lembro. Como é que você ficou? Acho que uma semana assim, meio bobo. besta, exatamente. É assim que eu fiquei. Como encontro com Deus. Eu fiquei uma semana mais ou menos bobo. Sim. Cara, dava risada pra tudo. Era uma alegria inexplicável. Uma transformação interna. Uma transformação interna, cara. Uma transformação interna. E realmente, cara, dali em diante as coisas começaram a melhorar. Que legal. E dentro dessa história, até muito obrigado por você compartilhar isso. É uma coisa muito sagrada, muito pessoal de se compartilhar, e que a gente está falando dessa essência, né? Exatamente. E dentro dessa visão, né? Qual é o princípio que você consegue extrair para compartilhar desse tópico de liderança do ocorrido espiritual contigo? Eu acho que aqui tem muito a questão da direção e da fé. Certo. Eu acho que o líder, ele precisa também ter fé. O líder ele precisa estar conectado com Deus. O líder ele precisa da intuição. O líder ele precisa do discernimento. O líder ele precisa da sabedoria. O líder ele precisa ser guiado. E muitas vezes para a gente fazer coisas extraordinárias é só tendo alguém superior nos guiando, nos mostrando, nos direcionando, fazendo com que a gente acredite que aquilo é possível. E isso é fé. Isso é fé, isso só é possível se a gente estiver conectado com Deus. Então, se eu fosse dar um conselho para você que é líder e ainda não está conectado com Deus, se conecte com Deus. Você vai ver que a liderança ela vai fluir de uma forma mais leve, de uma forma mais clara na nossa vida, porque eu acho que liderança é a essência de Deus também, né? Com certeza, né? Vem muito, às vezes a gente não consegue traduzir essa palavra como talvez pudesse em relação a princípio de liderança, que é a humildade. Você saber que tem alguém que é muito maior que você. Exatamente. Que está à frente de todas as coisas, que comanda todas as coisas, e que a partir disso você é só um instrumento. Não é por você mesmo, ou você que é o centro das coisas. É sim um instrumento para que a vontade dele seja de fato concretizada. Exatamente. Olha só, Daniel, pelo menos para mim o tempo voou. Essa hora passa rápido, né, cara? Tá chegando nos finalmente, né? E aí, só para recapitular com o pessoal que assistiu a gente, muito obrigado para você que continuou até aqui com a gente aí, escutando. Esse daqui é o primeiro, né, que a gente está inaugurando, com certeza. Esperamos que você possa nos acompanhar de fato. E aí a gente comentou, né, o primeiro aspecto do processo de tomada de decisão. Sempre um líder precisa tomar decisões difíceis que acaba carregando, né? Exatamente. O segundo deles, a respeito de... Segunda, coragem. Coragem para tomar decisões difíceis. Falamos sobre a importância da responsabilidade, da alta responsabilidade. Falamos de alta disciplina, a importância da disciplina. E a constância, né? Você liderar você mesmo. Sim. Falamos sobre visão.
onde que a gente vai A chegar. importância da visão na vida de um líder. Seja uma Calói ou seja uma empresa bem-sucedida. Exatamente. E falamos por último aí sobre a conexão com o Criador e a fé inabalável para buscar aquilo que ninguém está vendo, que só você acredita. Caramba, que legal. E fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com você nessa mesa, compartilhando sobre isso. Quem não sabe, o Mais Que Vê, ele também é uma escola de liderança, né, que você implementa dentro da sua empresa. Se você puder compartilhar um pouquinho com as pessoas, caso elas queiram, não conseguem esperar para o próximo podcast, Legal. caso queira continuar com a gente, como que faz? Tá bom. Antes disso, deixa eu Por favor. indicar um livro para quem está nos assistindo. Ó, esse livro aqui do John Maxwell, 21 indispensáveis qualidades de um líder, tá? Tudo que nós falamos aqui hoje, você vai encontrar nesse líder, então, nesse livro. Então fica aí a minha dica para você que quer aprender um pouquinho mais sobre liderança. Procure esse livro aqui, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Nós temos um projeto na All Services, que é a Escola de Líderes Mais Que Vê. Todo mês, numa quarta-feira, a gente se reúne ali com o objetivo de treinar a nossa liderança e treinar também líderes de outras empresas que queiram estar ali conosco. Nosso objetivo é esse, nosso propósito é esse, ensinar a liderança de uma forma simples, de uma forma prática, mas com valores e princípios cristãos. E você é o nosso convidado para participar com a gente aí. Dá uma olhadinha aí nosso rodapé, que com certeza vai ter aí a data da próxima Escola de Líderes. E tem custo? É só aparecer lá? Custo é levar um amigo. Ah, aí sim. Inclusive, quem quiser além de ser de graça, desculpa, além de ser de graça, ainda tem brinde, né? Com certeza. E olha, da próxima vez a gente vai trazer a caneca também do Mais Que Vê aqui pra gente fazer a filmagem. Exatamente. Legal, muito bom. E até para essa parte, com um convite, né, de ter aí, sempre separar uma quarta-feira, a gente tem a ideia, caso você tenha alguma ideia de tópico, de assunto que você acha que é interessante a gente trazer, vamos mais para frente trazer alguns convidados também para compartilhar o histórico que eles têm de autoridade, de liderança. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade única. E legal. Se tem alguma consideração para essa parte final, de fechamento? Não, eu queria deixar uma frase. Claro. Eu acho que uma frase para resumir tudo que a gente falou aqui. Só quero terminar com essa frase e vamos terminar com o nosso grito de guerra. Ah, né? Bom, bora embora. E deixar uma frase para quem está nos assistindo, está nos ouvindo aí. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você decide ser. E eu decidi ser um líder mais que vencedor. Boa. Excelente. E a sua frase? Olha, de toda a conversa que a gente teve aqui, tem muitas frases que são muito boas, mas tem a da responsabilidade que acaba mexendo mais com o momento que atualmente eu tô de vida, e essa frase, de fato, me tocou muito, né? Cada decisão carrega junto de si uma renúncia. Legal. Quando você precisa fazer o processo de tomada de decisão difícil, você está renunciando de alguma coisa. E dentro da sua vida, você renunciou de muitas delas. Para que hoje você tivesse construído o que você tem de vida, de valores, de família, de empresa. Então, parabéns, Daniel. Acho que essa é a minha frase. Somos líderes? Mais que vencedores. Somos líderes? Mais que vencedores. Somos líderes? Mais que vencedores. Valeu! Muito bom. Valeu!